Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Leia De Luca, eu sou jornalista e fundadora do portal, e hoje eu estou aqui com a Tiziana Amorim, que é CEO da Fintech Arin, e ela vai contar para a gente o que a Arin faz, né, como ela surgiu, enfim, e vai também contar algumas novidades para a gente, né, Tiziana? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, sua presença aqui, e é muito legal, eu sempre gosto quando consigo trazer mulheres, né, em posição de liderança nesse nosso mercado que é totalmente dominado por homens, assim, até mais do que a média, eu diria. Então, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, e no finalzinho você vai poder contar a sua história também. Então, para começar, eu queria que você contasse, então, das origens da Aren, como é que vocês começaram, o que vocês fazem, em que estágio vocês estão, por favor. Maravilha. É um prazer estar aqui. Eu acompanho há muito tempo o portal, né? Então, é realmente muito gratificante. Agradeço o convite. Eu sou fundadora aqui da Aren, além de CEO, né? Então, a Aren, ela surgiu ali no meio da pandemia, literalmente, em junho de 2020, com um objetivo muito claro, né? De conseguir atender a uma camada tecnológica que não avançou tanto, que é a camada de core banking, né? A gente fala muito de core bancário de uma maneira geral, atendendo bancos, mas com o fenômeno da fintechização e com o fenômeno do embedded finance, né, ou seja, de empresas não financeiras embedando serviços financeiros nas jornadas dos seus clientes, dos seus usuários, a gente tem ali um gap, né, de tecnologia financeira adaptada a esses novos negócios. Então, você tem grandes provedores no mundo inteiro de core bancários para grandes bancos, né? E você não tem uma tecnologia pensada para empresas nativas digitais. Então, com muito para resolver, muito foco para resolver esse problema, né? É que nós fundamos a Aren, mas a gente estava fundando no ano do lançamento do Pix, né? Então, o que a gente fez? Como o Pix foi lançado ali em fevereiro, né? E ele estava com um deadline para dia, se eu não me engano, foi dia 26 de novembro, né? Eu lembro que era um pouco no final ali de novembro, a data para que os principais bancos tivessem ali, né, todo o protocolo de Pix no ar, a gente começou a construir o nosso core, que era, né, a gente já lançou, que é uma tecnologia muito mais robusta, e pelo meu background ser produteiro, né, a gente começou a fasear isso, e a primeira parte do código que a gente desenvolveu foi a parte do Pix, né? Então a Aren, ela nasce para o Pix e para o Open Finance, ela não se adapta a isso. E isso faz muita diferença, porque a gente tem hoje uma tecnologia totalmente 24/7, totalmente baseada em mensagerias, totalmente nativa para troca de dados, né? E isso faz muita diferença. Foi assim que a gente começou a nossa trajetória ali, lançando um gatewayzinho de Pix, né? E no primeiro ano da empresa, batendo 313 clientes, uma startup ali que tinha 5, 7 pessoas, né? Só uma pessoa no comercial. Então, a gente teve ali bastante êxito nisso, e por isso a gente é uma empresa que não está disponível para o mercado, vamos dizer assim, né? A gente teve um processo de M&A ali em 2021 já. No meio do ano, a gente começou a conversar com alguns grandes bancos, né? E dentre eles estava o Bradesco, que hoje é o nosso majoritário, né? Então, a gente passou por um processo de M&A, porém, a gente continua com a operação independente, né? Isso foi algo que o Bradesco quis sempre prezar, por entender a nossa velocidade, o ritmo que a gente tinha. Ele entendia que, ao invés de fazer uma integração ali, a gente ser internalizado na companhia, a gente é uma empresa que faz parte do grupo Bradesco, né? Então, esse é o nosso estágio, vamos dizer assim, quando a gente olha de uma maneira geral para startup, e os serviços que a gente presta, né, eles vão desde um core, para quem já tem licença de IP, para quem já é um SCD, né, já é uma adquirência, passando por um Banking as a Service, com muito foco em Embedded Finance, então não é um Banking as a Service para continhas digitais, né, com aquela experiência engessada, e sim dentro de outros contextos para facilitar ali e solucionar problemas, principalmente para quem atende sellers, né, outras PJs em um ecossistema. Então, a gente vai desde um core, passando por um BES, ou simplesmente meios de pagamento ali, né? Adquirência, Pix, boleto. E o grande carro-chefe, que é a tecnologia que a gente fez de split, né? Que hoje faz com que boa parte dos nossos clientes tomem a decisão de vir para a área pela quantidade de inteligência que a gente colocou ali no split. Então, eu acho que isso resume um pouco a nossa trajetória, né? A gente surgiu na Bahia, em Salvador, né? E não só fomos fundados aqui, né, por uma mulher, e meu sócio, que é CTO, que é um homem negro, né? Então a gente já é diverso ali por natureza,
mas a gente nasce na Bahia, hoje a gente está aqui em São Paulo com a sede, mas tem pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Ah, legal, Tiziana, é muito interessante isso, né? Eu também ia perguntar mesmo de onde você é, porque você tem um sotaque de um outro estado, que não é de São Paulo, né, da Bahia. É interessante esse ponto que você abordou aí da diversidade, é uma coisa que a gente valoriza muito também, né? Não só a mulher, mas você falou que seu sócio também é um homem negro, né? Mas vamos voltar para o negócio. Aí você estava Vamos. falando que o Bradesco ele é o acionista majoritário, né? Que fez Isso. esse movimento aí. E conta para mim, como é que vocês conseguem ajudar o Bradesco, embora vocês sejam uma estrutura independente, o que foi que o Bradesco viu em vocês, né, para ser o acionista e majoritário? E também, se você puder adiantar alguma novidade aí que vocês estão prevendo para esse ano, por Sim. favor. Maravilha. O Bradesco, em todas as nossas conversas, né, a gente sentiu muito fit cultural de princípios e valores, né? Isso foi crucial, tanto do lado da gente, da tomada de decisão, quanto do lado deles, mas principalmente o ponto de acelerar, né, tecnologia. Então, hoje a gente consegue prover para o Bradesco em uma série de iniciativas diferentes, né? Então, a gente atende o marketplace do Bradesco, a gente atende um marketplace de crédito, né, que é a Agro, que é um produto recente que o Bradesco lançou ali com crédito focado para o agronegócio, e a gente também atende a nível de clientes cash, né? Então a gente provê uma estrutura de banking as a service que o banco teria que construir do zero, né? E olhando para a perspectiva de tecnologia ali, a gente de fato consegue trabalhar com microserviços, a gente consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais ágil do que os grandes bancos que têm um mainframe, né? Falando bem tecnologicamente falando, que é um grande bloco de código, porque eles não nasceram para prover para terceiros tecnologia, né? Então é natural que hajam essas movimentações, né? No mundo todo está havendo essa movimentação, é o que se chama da fintechização 2.0, né? Então você tem uma primeira movimentação da fintechização com as fintechs surgindo, e uma segunda era dessa movimentação quando bancos entendem que as fintechs podem somar no ecossistema. Então o objetivo da área é distribuir, né, melhor os produtos do grupo através de tecnologias, embedando serviços financeiros, né, em várias empresas. Mas uma curiosidade sobre a gente é que a gente é agnóstico à instituição financeira, né? Então vocês podem estar pensando, então o Bradesco adquiriu a Arin para poder distribuir os produtos dele, sim, com certeza, mas uma grande característica da Arin é que a gente mistura instituições financeiras. Então quem escolhe os parceiros que quer atuar é o cliente. Então aqui na Arin o cliente consegue misturar ali um boleto do Bradesco com um Pix do Itaú, né, com um crédito da Caixa, por exemplo, por entender que cada empresa ela tem uma realidade de múltiplos provedores de serviços financeiros, né? Então, a gente tem essa característica e o Bradesco fez questão de manter essa característica, porque é um grande diferencial nosso. Inclusive, o cliente da gente ele consegue misturar parceiros globais, né? Não só parceiros locais, porque nossa tecnologia é agnóstica também ao sistema financeiro brasileiro, né? Então, essa é uma curiosidade interessante. E trazendo um pouco para vocês aí de novidades, né? É que a gente está conseguindo dar mais um passo, então a gente começou ali muito focado toda a parte de meios de pagamento, né? Do final do ano passado para cá, a gente foi ampliando nossa carteira de serviços de banking como um todo, focando muito em compliance as a service, que é uma API bem bacana que a gente tem, que a empresa consegue contratar só a parte de KYC, né, automatizada, chegando aí todo o universo de contas, e agora a gente começa a testar aí alguns pilotos no mercado, trazendo um pouco do motor de crédito e distribuição de crédito, né? Que era uma coisa que então, a gente começou com meios de pagamento ali, avançou para toda a parte de contas e a gente começa a testar nossas APIs aí relacionadas ao crédito, que é de fato um grande ponto aqui no Brasil, né? Então, naturalmente, a gente segue por esse rumo e agora para o segundo semestre também a gente vai ter algumas novidades a nível de iniciação de pagamento, né? Como a gente tem o split como um dos nossos carros-chefes, naturalmente, serem um iniciador de pagamento e prover uma tecnologia de iniciação de pagamento para marketplaces, né? Já com o split integrado, a gente consegue resolver aí a dor de vários players do mercado e também otimizar, né, uma série de pontos quando a gente fala do varejo. Legal. Deixa eu só, antes da gente continuar, para você me esclarecer uma dúvida. Você falou em compliance, falou em KYC, que é Know Your Client, né? Só para quem não sabe, provavelmente as pessoas aqui sabem, mas só para explicar, né? Que são tecnologias que permitem você conhecer melhor o seu cliente, né? Que está sendo
enfim, seu correntista lá, enfim. Isso, e aí que dá tempo de abrir a conta ali. Isso, Exatamente. que é para evitar uma das medidas que o Banco Central, né, adota para evitar, por exemplo, que, né, contas laranja, essas coisas. Exato. Então, uma medida de mais segurança, entre outras coisas. Lógico que vocês também estão interessados em conhecer o cliente para poder melhorar a oferta de produtos e serviços, não só a segurança, mas também tem a questão da segurança, né? Perfeito. E aí, vamos aproveitar também um outro gancho. Você falou que estão entrando aí, vão entrar no crédito, e aí eu lembrei agora, né, uma discussão que está aí em alta desde o ano passado, e logo que teve a mudança de governo, isso aí virou um embate entre o Banco Central e o governo, né, que é a questão dos juros, né? Sim. Então, quando você fala, quando os juros estão muito altos, geralmente a inadimplência também aumenta, a gente está vendo que parece que vai ter condições do juro começar a cair a partir do segundo semestre, mas de qualquer maneira eu queria saber de você como é que você vê essa conjuntura de juros altos, né, inadimplência que aumentou para todo mundo, recentemente por causa exatamente dos juros altos, e se vocês estão com coragem de enfrentar essa conjuntura adversa. Boa. Sobre os juros altos em si, né, a gente entende que existe uma conjuntura global, e toda vez que a gente fala de crédito, o que está acontecendo no presente é fruto de decisões ou de conjunturas do passado, né? Obviamente no passado recente. Então, o Covid, né, ele veio com uma digitalização muito forte, mas ele veio também com uma ampliação da oferta de cartões de crédito muito grande, né? Então, as pessoas passaram a conseguir abrir ali e às vezes experimentar bancos digitais e conseguir ter uma alavancagem muito grande, a gente teve uma ampliação também da inadimplência, né? Então, quando a gente olha para o mercado global, o Covid, a gente está sofrendo ainda, né, uma série de consequências econômicas naturais, inclusive previstas e não previstas na época, né, somada a uma guerra, né, que tem muito a ver com algo que é extremamente crucial na nossa economia moderna, que é o petróleo, né? Então, termina que são vários fatores e que você precisa realmente, como você falou, ter estômago para encarar. O grande ponto é que a área não é o provedor do crédito em si, né? Então, eu estou falando sempre aqui na área da perspectiva tecnológica, né? Obviamente, a gente teve aí também todo o caso relacionado, né, às americanas, o que diminuiu também o apetite de crédito, né, dos grandes bancos, mas a gente tem ali uma série de medidas que são feitas, né? E toda a economia está retomando aos poucos. A inadimplência, ela existe e ela é uma consequência dessa ampliação, na minha visão, né, da quantidade de cartões de crédito ofertado, principalmente quando a gente está falando aqui no Brasil, né, das classes C e D, que não têm acesso a crédito, então as pessoas terminam conseguindo ampliar ali por quantidade de cartões o limite delas, né, apesar de uma instituição não aumentar o limite, e isso faz com que a gente também tenha uma inadimplência cada vez maior. Então, a gente está olhando aqui muito para crédito contextualizado. Esse é o mote aqui da área quando a gente fala de crédito. E aí a gente consegue isso através de tecnologia, né? Então, o meu cliente, ele pode ter, inclusive, um fundo próprio, né? Eu posso estar falando aqui, por exemplo, de distribuição de crédito do BRA, né? Posso estar falando de distribuição de crédito da Caixa, se ela, né, contratar essa tecnologia, mas eu posso estar falando aqui de um marketplace, e esse marketplace, ele pode ter ali como garantia os recebíveis, né, dos sellers. Então, você vai começar a ter ali algo que você começa a controlar a inadimplência através do próprio modelo de negócio, mas para isso você precisa de tecnologia, tanto de conta, quanto de conseguir creditar aquela conta, quanto de gravame. Então, você vai começar a olhar para esse lado e a gente vê que é uma tendência do Embedded Finance, o crédito contextualizado, para que em determinado momento você consiga oferecer algo e você tenha um pouco mais de controle daquilo. Então, não é o crédito pelo crédito, mas você entende o contexto para fazer uma oferta, tanto para quem é vendedor quanto para quem é comprador, né? Não é à toa que nos Estados Unidos o Buy Now Pay Later tem crescido tanto, né? Porque em época de inflação eles começaram a descobrir a possibilidade da parcela, algo que a gente já vive há muito tempo aqui no Brasil. Então, acho que a conjuntura está favorecendo para que a tecnologia relacionada ao crédito ela precise ser ampliada, né? E é um pouco dessa oportunidade que a gente está tendo, não do crédito em si, né? E sim da tecnologia necessária para otimizar a concessão de crédito. Ah, legal. Então, você consegue falar um pouquinho, de um jeito não muito hermético, sobre quais as tecnologias que vocês têm, ou que vocês usam para né, criar esse motor de crédito aí, motor de crédito não, né, essa distribuição de crédito contextualizada?
Sim, sim. A partir do momento que a gente tem o uso, né, ali por parte, por exemplo, de um vendedor, né, e eu consigo entender toda a parte de giro dele, né, então vou dar um exemplo para vocês de um case clássico aqui que a gente atende. Tem no mercado de indústrias, né, você tem a indústria, tem os distribuidores e tem os revendedores, né, e a partir do momento que a indústria entrega o produto para o distribuidor, ela já não consegue traquear ali toda a parte de comportamento de consumo, né? Porque você não consegue fazer o tracking. Se a gente cria, e a gente criou, né? Tem alguns cases já no mercado, a gente tem cliente assim também. Uma conta digital, PJ, para tanto os distribuidores quanto os revendedores terem no seu dispositivo uma plataforma de venda, eu consigo fazer o tracking de como ele está vendendo, né, a frequência que ele está vendendo, e inclusive eu consigo oferecer uma funcionalidade de estoque para a gente conseguir ter previsibilidade para a indústria e para os distribuidores, né? Se aquela pessoa está precisando fazer uma nova compra ou não, e como você tem acesso a saldo, né? Usando as premissas do Open Finance, obviamente, com concessão ali daqueles dados, eu consigo fazer uma oferta de crédito contextualizado de giro naquele momento para um revendedor, né? Isso eu posso estar falando de qualquer tipo de indústria, né? Indústria de bebida, indústria de gás e energia, indústria de beleza, você tem vários cases em que você consegue fazer isso, falando de um autônomo lá da ponta, né? E olhando para o marketplace, para empresas digitais, né? Você também consegue fazer isso olhando para recebíveis, né? Olhando para comportamento de venda. Então, é como a gente tem ouvido bastante aí pelo presidente do Banco Central, toda a expectativa em relação à tokenização, em relação aos dados, e os dados serem, de fato, algo que vai prover uma movimentação na economia, porque, de fato, a partir do momento que você consegue consumir esses dados, né, e tomar decisões de oferta de produtos, você consegue mitigar alguns riscos que até então, muitas vezes, a gente tentava prever, mas por não ter a tecnologia adequada para analisar esse dado, né, e trazer uma solução ali adequada àquele usuário, muita coisa era ofertada um pouco no escuro, né, e o risco era muito maior do que a gente consegue prever para os próximos anos. Legal. Bem interessante. Agora fala um pouquinho de você, então, Tiziana. Como é que você caiu nesse mercado financeiro e de tecnologia? O que veio primeiro, as finanças ou a tecnologia? Conta para a gente um pouco. É uma coisa que as pessoas ficam um pouco surpresas, né? Que eu não era do mercado financeiro. Muita gente fala que o mercado financeiro é um mercado muito difícil de adentrar e que quem empreende no mercado financeiro geralmente vem do mercado financeiro, né? E não é o meu caso. A tecnologia veio antes, né, do mercado financeiro. Eu empreendo desde 19, mas dentro do meu histórico, né, meu background é muito mais focado na parte mercadológica, né? Então eu sempre estava ali mais próxima da parte de marketing comercial, produto, né, mais ou menos a minha trajetória. Em 2017, ali, eu participei da fundação do ZigPay, né, que é um sistema de gestão de bares e baladas. Hoje é a maior fintech do mundo, né, então o maior sistema de gestão ali, tanto para grandes festivais, bares, restaurantes, né, e toda a parte de tecnologia ali. Tinha muita coisa de pagamentos, né, porque é um sistema cashless, você recarrega o cartão, consome, a gente conseguiu acabar com as fichas de papel ali, né, em muitos festivais e muitos restaurantes também. Mas olhando sobre a perspectiva de tecnologia financeira, foi a primeira vez que eu tive contato. Então, tive muito contato com a tecnologia. Tive meu primeiro êxito nessa startup, né? Então, me tornei sócia e, né, tive uma trajetória muito bacana lá. Saí de lá para ir para o Jus Brasil, né? Que é a maior low-tech do mundo. E aí eu tive contato com outro universo, era tecnologia, mas era tecnologia no contexto jurídico, né? Isso foi muito bacana porque me deu aí a noção de que, na verdade, quando você entende o segmento, você utiliza a tecnologia como um meio. Eu acho que isso facilitou, né? Quando os mesmos investidores do ZigPay me convidaram para fundar a Arin, né? A gente vai investir e tudo mais, e a gente quer que você venha para tocar essa ideia. Eu estava trabalhando no ZigPay, né? Era meu primeiro emprego de carteira. Estava trabalhando na Jus Brasil, era meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Aos 28 anos, primeira vez que eu estava com carteira assinada, mas eu pedi demissão, porque acho que eu sou empreendedora aí por natureza, né? E fundei a Arin, aqui estamos nós. Além da Arin, eu tenho, incrivelmente, né? Porque não tem nada a ver com fintech, um bar e uma escola de dança lá em Salvador. Olha, né? que legal. Porque eu tenho uma veia criativa muito forte e eu nunca quis deixar isso de lado, né? Obviamente, hoje em dia, eu sou sócia, né? Não tenho atividades ali, mas para mim é muito prazeroso, né? Ter
esse ambiente na minha vida, né, de uma maneira mais pulsante em relação à criatividade, né? É legal, porque aí você consegue contrabalançar um pouco também, né? Exatamente. Descomprimir um pouco. Ah, faz uma propaganda aí do seu bar e da sua escola de dança lá em Salvador. Em Salvador, se você está assistindo aí ou está indo para Salvador, né? O Bar da Resenha, ele fica lá na Pituba, e o Estúdio A, que é a escola de dança da gente, tem 10 anos já. O bar tem 1 aninho de idade e a escola de dança tem 10 anos. Vai estar aqui em São Paulo, inclusive, numa competição global agora, em julho, uma competição internacional que tem de dança. E o pessoal do Estúdio A vai estar aqui também. Legal. E você nasceu em Salvador mesmo? Nasci em Salvador. E antes, você tem, qual é a sua formação? Você estudou o quê? Você fez alguma coisa Comunicação. ligada à tecnologia? Ah, comunicação. Não, Então, comunicação com então ênfase em somos produção colegas. cultural. Somos colegas. Lá na Federal da Bahia, né, você tem 2 opções. Ou você segue por jornalismo, ou você segue por produção cultural, e Uhum. ambas têm um meio ali, né, em comum, que é a comunicação. A minha habilitação foi produção cultural, acho que por isso que eu comecei a empreender com um espetáculo de dança, né, e por ali fui, e até hoje tenho uma escola de dança. Mas a tecnologia, ela veio muito natural, né? Então eu estava ali muito mercadológica e percebi que a tecnologia, ela seria um meio, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar mais e aí a desenvolver produtos mesmo e funcionalidades digitais. Ai, muito legal, Tiziana. Então, parabéns. Mais uma vez, Obrigada. obrigada pela sua participação. Sucesso aí para a Fintech e até uma próxima vez. Até, Léa. Fica muito agradecida e espero que todos que tenham gostado da gente botem aí no Google Arin Techfin para poder acessar e conhecer um pouquinho mais da gente, tá bom? Tá Obrigadão. ótimo. Obrigada. Tchau, tchau.